Atos, capítulo de número 16. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Se você trouxe a sua Bíblia, a partir do versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: perto da meia-noite. Perto de qual horário? Perto da meia-noite. Diz assim: Paulo e Silas faziam duas coisas. Que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nesta manhã de domingo, nesse primeiro dia da semana. Venha nos dar uma palavra abençoada. Fala com cada um, em cada coração. Revela a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quantos podem glorificar e aplaudir Jesus? Hoje eu quero falar de uma palavra que é uma palavra muito conhecida. E talvez você já deve ter falado ela, dito ela para alguém, cobrou alguém, ou você já se cobrou referente a essa palavra. É a palavra posicionamento. Qual que é a palavra? Posicionamento. Tome uma posição. Às vezes a esposa fala com o marido: eu preciso que você tome uma posição. Eita, daí é aquelas ideias bravas, né? Ou então o contrário, o marido fala para a esposa: você precisa tomar uma posição. Ou então um cobra o outro falando assim: você tem que tomar uma posição referente ao teu filho, referente ao nosso filho. O que é posicionamento? É uma postura que você assume. E o posicionamento não é simplesmente uma postura física. Eu chegava para o obreiro e falava assim: obreiro, você que está na intercessão, você precisa ter uma postura. Tem que estar aí em pé, assim, com a mão intercedendo, né, com a mão no bolso, né, com o pé na parede encostado. Posicionamento não se trata apenas de uma postura física que você toma. Está sentado, se posiciona em pé. Está em pé, se posicione sentado. Não é somente uma inclinação física. Posicionamento fala de uma atitude que você assume referente a algo ou referente a alguém. Existem momentos da nossa vida que nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos tomar e assumir um posicionamento. Hoje é dia das eleições municipais. Nós aqui em São Paulo, quem vota em São Paulo, cidade de São Paulo, tem que ter a atitude de votar, segundo turno. Tem que ir lá no Clodomiro, tem que ir lá no Solineiro, tem que ir lá no Osmar, tem que ir lá no colégio tal, votar. É um posicionamento que nós precisamos ter. Qual posicionamento você vai tomar? Você vai votar no candidato A, no candidato B, não vai votar em nenhum dos dois. Uma posição você vai ter que assumir. Posicionamento é você agir, fazer algo, corresponder a algo. Existem pessoas que elas têm dificuldade na vida de assumir posicionamentos. São pessoas que elas têm um caráter muito mais passivo. É muito mais confortável para elas, ao invés de tomar um posicionamento, deixar que outras pessoas se posicionem por ela. O que nós vamos
você quer, qual que você escolhe e o que você decide aí. Nessa manhã Deus quer te direcionar para o posicionamento de novo. Posicionamento. Eu quero nessa manhã falar do apóstolo Paulo. E talvez você vai ouvir essa palavra e você vai falar assim, isso aí faz sentido comigo. Porque o apóstolo Paulo, nesse texto que eu li para vocês, junto com vocês, Paulo tomou um posicionamento. Quando eu digo Paulo e Silas. Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo, foi escolhido pelo próprio Jesus Cristo, foi levantado pelo próprio Jesus Cristo depois da sua já morte e ressurreição. Então ele é um apóstolo, digamos, tardio, porque ele não fez parte daqueles 12 apóstolos, né, que estão lá nos evangelhos, mas ele foi levantado por Jesus Cristo. E Paulo tinha um Silas que andava com ele, que era alguém que estava com ele continuamente nas suas viagens missionárias. E em uma dessas viagens missionárias, Paulo se deparou com uma situação que ele teve que tomar um posicionamento. Paulo chegou numa cidade, e era uma cidade que existia um espírito maligno que usava uma jovem naquela cidade. Eu não acredito em demônios territoriais, mas eu acredito que demônio, ele age na vida de pessoas. Quem entendeu, diga amém. E existia um demônio que agia na vida dessa menina. Tem gente que não acredita em demônio, tem gente que não acredita em mundo espiritual, tem gente que só acredita naquilo que ela consegue ver. Eu acredito que existem anjos, que existem demônios. Não espiritualizo tudo. Acredito que existem muitas coisas que não são espirituais, elas são coisas físicas da vida de fato, mas aqui nós temos uma alma espiritual. Paulo chega numa cidade que tinha uma menina que ela tinha um espírito de revelação. O que significa isso? Ela revelava as pessoas. Entenda, revelação não é algo demoníaco. Revelação é algo espiritual. Posso dar amém, queridos? Existe revelação? Existe. Deus usa pessoas para revelar outras pessoas? Sim, Deus usa. Deus já deve ter usado alguém para falar com você, talvez minha vida mesmo. Então eu acredito que Deus pode revelar, mas nem toda revelação ela tem origem em Deus. E o diabo, ele pode revelar? O diabo pode falar algo? Digamos que sim, porque a Bíblia mostra. Então se eu falo que não, eu estou indo contra a Bíblia. Então pode. E às vezes acerta, às vezes sim, porque ele tem a visão espiritual das coisas. Ele tem a visão física desse ambiente nosso aqui, ele também tem a visão espiritual. Por isso que Paulo vai falar, quando ele vai explicar sobre os dons espirituais, Paulo vai falar para nós buscarmos não apenas os dons espirituais, aqueles que são ativos ou práticos, mas ele fala para nós buscarmos o discernimento dos espíritos. E o que é discernimento? É ouvir uma pessoa falando em línguas e ter o discernimento se aquilo é de Deus de fato ou se aquilo é da carne. Posso dar um amém, queridos? Lembrei de uma ocasião agora, lembrei de um fato agora sobre discernimento. Teve uma ocasião que eu estava juntamente com um grupo de irmãos orando. A missionária Maíra estava junta nessa ocasião e nós começamos a orar. E tinha um rapaz um pouquinho mais calado que ele estava orando e ele estava com violão, ele tocava e orava, e daqui a pouco ele começou a falar em línguas. Quando ele começou a falar, orar em línguas, imediatamente o Espírito Santo falou no meu coração: expulsa, porque isso é espírito de engano. E eu parei a oração, e ele continuou ali falando em línguas, e eu comecei a orar por ele. Eu falei: espírito maligno, sai da vida dele agora, em nome de Jesus. E na hora ele quer o processo do demônio, e foi liberto pela glória de Deus. Paulo chegou naquela cidade, e aquela mulher que entregava tantas
ela entregou uma revelação para Paulo. Ela falou: ali tem ali um homem que é cheio de Deus. E é verdade, Paulo era cheio de Deus. Nele habita o Espírito de Deus. E Paulo entendeu que ainda que ela estivesse falando algo que poderia até massagear o ego dele, Paulo entendeu, ela não está sendo usada por Deus, é o diabo usando a boca dela. E Paulo chegou e falou assim: espírito maligno, sai da vida dessa jovem e não volte nunca mais. E aquela jovem foi liberta para a glória de Deus. Jesus nessa manhã ele vai libertar pessoas aqui, pastor, amém, queridos? Jesus nessa manhã vai libertar a tua casa, ele vai libertar teu casamento. Se existir alguma área da tua vida que exista ainda uma atuação maligna, vai ser repreendido, vai ter libertação nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode glorificar e aplaudir ao Senhor nessa manhã. Você pode dar glória a Deus. Aplaude o Senhor mais forte. Então Paulo falou: sai dela, espírito maligno. E não é que ela foi liberta? Não é que ela caiu possessa? Sabe quando a pessoa está possessa? Já viu alguém possesso por demônios? Ela foi liberta para a glória de Deus. Ela levantou, que geralmente a pessoa cai. Na hora que ela levantou, irmão, já não era igual. As coisas mudaram na vida dela. Aleluia. Quando Jesus liberta, ele muda a vida da pessoa. Ela foi liberta. Não falava mais nada, não revelava mais nada. Agora ela era uma habitação do Espírito Santo. Não enganava mais as pessoas. E o que aconteceu, irmãos, foi um efeito reverso. Porque aquela cidade, ela lucrava, escuta isso, ela lucrava com as revelações daquela jovem. Porque as pessoas iam lá para ver. As pessoas iam lá para ela revelar. Aquela cidade era um lugar de peregrinação. Vinha gente de longe. Vinha gente de outros lugares. Lembra do João de Deus? A cidade de Abadia? Que vinha gente de outros países para vir visitar, para receber oração. Depois descobriu que não era nada disso. Mas as pessoas vinham de longe. Então aquela cidade girava em torno daquela menina. O comércio, as hospedarias, os restaurantes. Aquela cidade lucrava com aquela revelação. Quando Paulo expulsa, não tinha mais revelação. Então não tinha mais motivo das pessoas irem para lá. Aqueles que lucravam começaram a ter prejuízo. E eles começaram a ficar revoltados com aquilo que Paulo tinha feito. Qual foi o tema da mensagem que eu coloquei? Posicionamento. Existem posicionamentos que você toma que parece que você vai tomar prejuízo. E às vezes o posicionamento que você toma é abrir mão de algo que dá lucro. Quem está entendendo de amém? Às vezes a pessoa tem uma fonte de rendimento, uma fonte que não é lista, não é certa, e quando ela se converte, Deus fala com ela: abre mão. Quem entendeu de amém? Abre mão. E a pessoa às vezes até reluta: mas se eu abrir mão, eu vou ganhar menos, eu vou ganhar metade. E Deus fala: abre mão. E a pessoa abre mão. E Deus simplesmente vai e transborda a pessoa, porque ela tomou um posicionamento. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Existem posicionamentos que nós tomamos que parece que vai trazer prejuízo. Meu pai trabalhou muitos anos. Meu pai trabalhou acho que quase 20 anos num lugar, na Casa Verde. E lá na Casa Verde, naquele lugar onde meu pai trabalhou tantos anos, eu também trabalhei lá e eu frequentei aquele lugar por muitos anos, desde menino. E nós sempre comíamos num restaurante. E o dono daquele restaurante, irmãos, era um restaurante que ele era do tamanho disso aqui, ó, onde eu estou aqui em cima, desse tamanho, né?
converteu, ele se converteu naquela época. E ele se converteu de forma radical. Ele falou assim: eu não vou servir mais bebida aqui, não vou servir mais isso, mais aquilo. Ele parou de servir as bebidas que ele servia, e agora é só suco, só refrigerante, só água. Aí alguém falou: ah, vai quebrar o bar. Irmãos, hoje o negócio é maior que essa igreja aqui. Glória a Deus. Demais. Aleluia. Mas ele tomou um posicionamento. Paulo falou assim: está repreendido, sai dela. O espírito saiu e teve um efeito reverso. Existem posicionamentos que você vai tomar na tua vida, que vai ter gente que vai sair do teu lado, vai ter amigos que vão deixar de frequentar a tua casa. Posso falar amém, queridos? Glória a Deus. Você vai deixar de ser convidado para ir em certos lugares. A família às vezes vai olhar e vai criticar. As pessoas vão olhar para você e vão falar que você é isso, que você é aquilo, que você é mentido, que você não sei o quê, porque você tomou um posicionamento. Aleluia. Paulo falou: eu vou expulsar esse demônio. E ele foi, expulsou, e teve um efeito contrário, porque quem lucrava ficou revoltado com o prejuízo. E diz a Bíblia que eles mandaram prender Paulo. Era algo tão grande que até quem tomava conta da cidade, ou seja, os líderes daquela cidade, foram contra Paulo, prenderam Paulo, açoitaram Paulo numa praça pública, tiraram a roupa de Paulo, deixaram Paulo pelado numa praça pública. Ele e Silas. Quem entendeu, diga amém. Pegaram açoites e açoitaram Paulo. Sabe o que é isso, irmão? Pegaram umas madeiras, e a Bíblia fala que ele tomou 39 açoites. Não, apanhou de verdade, irmãos. Apanhou de verdade. Esses dias chegou um vídeo para mim, até você na Kombi, de um menino que roubou num bar aí, irmão, numa comunidade. Pegaram esse menino, chegou no meu grupo de futebol esse vídeo. Deram tanta madeirada no menino, eu fiquei daqui intercedendo. Senhor, abençoa o menino, ele sobreviveu. Mas foi tanta madeirada nele, irmãos. Pegaram o Paulo, mas bateram tanto que deixaram ele quase morto. E depois levaram ele para uma prisão. E na prisão existia a prisão, e existia a prisão lá no subterrâneo. Levaram o Paulo lá para baixo, irmãos, com